Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, porque tudo que nós falamos e tudo que a gente faz nesta igreja é ser uma igreja bíblica, uma igreja que tudo que vai viver tira da Palavra de Deus para viver. E tem tanta coisa do nascimento de Jesus na Bíblia, que chega essa época, é uma época até meio nostálgica, né? Eu, particularmente, como diz aquela canção que a gente ouve nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, é a principal das épocas para mim, o Natal. É a principal season, é a principal tempo do ano. É o tempo e os dias em que a gente celebra o Natal. Desde o dia em que a gente monta a árvore lá em casa, desde os dias que as músicas de Natal começam a tocar nos rádios, vai ficando uma marca na nossa vida, e dezembro é muito especial, principalmente por causa do Natal. E o texto que veio ao meu coração está escrito pelo profeta que mais profetizou sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda de Jesus. E esse profeta se chama Isaías. O profeta Isaías, e até algo interessante, porque o capítulo 6 do livro do profeta Isaías mostra o dia em que ele teve um encontro com Deus. E o dia em que o profeta teve um encontro com Deus, ele era um cara muito cego. A boca dele era um negócio terrível. Ele mesmo confessa, dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E como Deus é um Deus de surpresas e transformações, é como se Deus estivesse dizendo: eu vou pegar você, que se considera um homem de lábios impuros, que vive no meio de gente que só fala o que não presta, e eu vou santificar a sua boca de uma forma que você vai ser o homem que mais vai falar do nascimento do meu filho, que mais falará sobre a vinda do meu filho na terra. E Deus faz assim. Deus pega pessoas tão improváveis, situações tão improváveis, e transforma e coloca para fazer coisas também improváveis. Isaías é essa pessoa. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A gente está falando nesse mês de dezembro, e na semana que vem, já vou aproveitar que a gente não falou sobre as nossas atividades no host, eu já aproveito para dizer que semana que vem a gente tem culto normalmente, mas a gente está falando nesse mês de dezembro, principalmente, sobre generosidade. E esse texto me mostra a generosidade do Natal. Essa palavra Natal, que quer dizer nascimento, é uma palavra que vem cheia de generosidade. Porque nós ouvimos aqui, já nas duas primeiras mensagens sobre generosidade, que Deus é generoso. E é por isso que todo aquele que se relaciona com Deus também se torna generoso. E dentre muitas ações de generosidade de Deus, dentre muitas atitudes de generosidade de Deus, aqui está a maior delas. Porque quando Deus cria o mundo, quando Deus cria os animais, quando Deus cria o homem, o que é que Deus faz? Generosamente Deus dá ao homem tudo isso. E disse: domine sobre tudo, sobre os animais, domine sobre tudo, falou para Adão. E isso quer dizer o quê? Generosidade.
Deus, sendo generoso, cria algo espetacular e dá para alguém administrar, cuidar, para chamar de dele. Adão podia olhar para o mundo e dizer: o mundo é meu, estou sozinho aqui no mundo, cheio dessas maravilhas e é meu. A escritura da terra inteira estava no nome de Adão. Havia uma única escritura daquela terra, estava no nome de Adão. Deus tinha dado para ele. Quanta riqueza tinha esse homem. E toda essa riqueza era por conta da generosidade de Deus. E ao longo da história, os acontecimentos vão sendo narrados, e as marcas de um Deus generoso vão se perpetuando e vão se firmando e confirmando na vida das pessoas. Deus vai confirmando ser um Deus generoso, por exemplo, quando ele resolve dar um novo sentido para a humanidade que tinha se perdido, e ele diz: eu não vou destruir a humanidade, eu vou preservar todos aqueles que quiserem ser preservados. E aí Deus chama Noé, nós conhecemos a história, e Noé constrói uma arca, e lá dentro da arca, todos aqueles que ouviram o convite de Deus por meio da pregação, receberam essa generosidade de Deus e foram poupados da morte, por meio do dilúvio que veio sobre a terra. Depois Deus pega Abraão, e por meio de Abraão também, Deus mostra a sua generosidade, porque ele pega esse homem pagão, de uma terra pagã, que adorava muitos deuses. Pode continuar que está bonito. E faz de Adão, ou de Abraão, uma nação inteira, que é a nação de Israel. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Como? 75 anos de idade, com a mulher estéril, como é que Deus vai fazer desse homem um homem pai de uma nação? E pior, Deus esperou mais 25 anos para começar a cumprir a promessa. Porque Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou, e Deus só deu o primeiro filho para ele quando ele tinha 100. O filho da promessa. Ele teve o outro, foi o filho da sua própria ideia antes, mas ele só deu Isaac 25 anos depois. E a nação de Israel é o que é, está onde está, por causa da generosidade de Deus. Pela generosidade, Deus levantou reis. Pela generosidade, Deus levantou profetas. Deus estabeleceu Israel. Israel se tornou um reino poderoso. Eles construíram palácios. Eles construíram um templo cheio de ouro, cheio de glória. No período de Salomão, a Bíblia diz que a prata era tão comum quanto as pedras. Vocês têm ideia disso? Da prata ter mesmo valor do que pedras no chão. Tamanha era a riqueza da nação. Israel acumulou o ouro, tesouro, e esse Deus generoso veio agindo na história dessa nação de Israel, se revelando a eles como um Deus generoso. Mas é aqui, em Isaías, que esse Deus revela o ápice da sua generosidade. Quando ele diz: eu vou enviar o meu filho. E é por isso que Isaías está dizendo assim: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Por que foi dado? Porque é o presente de Deus, é a generosidade de Deus. Jesus é essa ação generosa de Deus. Esse filho foi dado para a gente, ele é nosso, ele é seu, por herança, por presente. Deus te deu. Jesus é alguém para a gente chamar de nosso. Não por outra razão, senão pelo fato de que Deus é generoso.
Deus olhou no céu e tendo tantos anjos a seu serviço, tendo tantos seres que guerreiam, que são ministros de louvor, de adoração, Deus olha para o céu e diz: será o meu filho, vai ser o meu valor máximo, vai ser a minha maior riqueza, vai ser Jesus. E é por isso que Jesus nasce desse presente de generosidade, que é o ápice da generosidade. Quando João fala em 3,16, o verso que é o texto áureo da Bíblia: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Esse único filho que Deus dá é a sua maior ação de generosidade. Deus deu Jesus para a gente. Nós somos generosos hoje, sabe por quê? Porque Deus mora na gente. Porque Isaías continua dizendo: um filho se nos deu. E aí Isaías fala 5 situações acerca de Jesus. Ele fala: o principado está sobre os seus ombros, ou seja, ele tem o governo. Ele tem o governo, ele tem a direção. Então, quando Deus estava dando Jesus, Ele estava dando para a gente direção. O poder de governar, o poder de ser dirigido, o poder de dirigir a nossa vida está em Jesus. Sem Jesus a gente é perdido, sem Jesus a gente acorda sem saber para onde vai e de onde viemos. Sem Jesus, a nossa vida não tem significado, não tem razão alguma. Mas com Cristo, nós sabemos muito bem de onde viemos, para onde vamos, quais são os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque o principado está sobre os ombros dele. E se eu tenho também esse governo que ele me deu. Eu também tenho essa direção. Isaías diz ainda que ele vai ser chamado. E agora são 4 formas de nomes que Isaías disse que Jesus vai ter. E a primeira é maravilhoso conselheiro. O presente de Deus, a generosidade do Natal em Jesus é... E para você, quando precisa de conselho, existe conselho em Deus. Você que precisa de conselho para o teu futuro, para a tua vida profissional, para a tua vida relacional, para a tua vida sentimental, para a tua vida espiritual, não falta conselho em Deus. Jesus é o presente de Deus, é a generosidade de Deus para nos trazer conselhos. Conselhos que pudessem ser certos, que pudessem ser definitivos e decisivos. Porque é perigoso demais receber conselho de quem não tem domínio sobre o que está falando. Mas todas as vezes em que a gente vai a Deus, Deus tem um conselho firme para nós. A generosidade do Natal está em Deus nos dar o seu Filho, que não só é um conselheiro, mas é um conselheiro maravilhoso. Não falta conselho para a gente nessa generosidade. O segundo atributo do nome de Deus é que Ele seria Deus poderoso. Deus dizendo: vai ser a divindade em vocês. O homem que tinha se humanizado tanto, agora está recebendo em generosidade Jesus, que habitaria nele e que voltaria, ou que nos faria agora divinos. Qual que é a proposta de Satanás para Adão lá no Éden? No dia em que você comer dessa árvore, Adão, você vai se tornar como ele. Você vai ser como Deus. E a única forma de verdade do homem ser como Deus é por meio do seu Filho, é por meio da generosidade do Natal, da generosidade do nascimento do Filho de Deus. Porque ele será Deus, ele será chamado Deus poderoso. O Deus de todo poder habita na gente. E por meio do Natal hoje você tem essa vida e esse poder de Deus em você. O que o diabo estava propondo para o homem era impossível na ótica humana, na ótica
das trevas, na ótica demoníaca, mas Deus fez com que houvesse um plano que se tornasse possível nós termos deste Deus poderoso em nós. E hoje Jesus habita na gente, e nós temos o Deus poderoso por meio da generosidade de Deus, por meio da generosidade do Natal. Terceiro atributo do nome de Jesus é que ele seria Pai da eternidade. E quando eu penso nessa palavra, eu poderia dizer Pai daquilo que tanto inquieta a gente, Pai daquilo que cura a ansiedade, Pai do amanhã. Deus disse, a minha generosidade, a generosidade do Natal, vai ser a garantia do teu amanhã. Vai fazer com que você deite de noite descansado de que esse Jesus que nasceu lá em Belém da Judéia, que foi anunciado aos pastores, que foi visto por uma estrela, por magos que vieram do Oriente, que foi anunciado a Maria no dia da sua concepção. Esse Deus aqui, Ele é Pai da eternidade, Ele é Pai do amanhã. E se existe qualquer inquietação na humanidade, a inquietação se dá por causa do amanhã, pelas incertezas do amanhã, mas a gente pode dizer que nele nós temos segurança em relação ao amanhã. Jesus nasceu, e porque Ele nasceu, nós temos segurança do amanhã. Ele é Pai da eternidade. Nós estamos aliançados nele. E sabe o que é que garante uma aliança? Segundo Deus, o que é que garante a aliança minha com a minha esposa? Pelas leis do cerimonial? Pelas leis do direito? A aliança é garantida pela minha vida. Porque nas leis do cerimonial eu fui até um pastor e disse para ela, vou te amar enquanto eu viver. Nas horas ruins, nas horas boas, eu vou estar contigo. Então o que garante a minha aliança com ela é a minha vida. E é por isso que Deus apresenta Jesus como Pai da eternidade. Porque Ele não morre. Então se Ele não morre, Ele nasceu em mim, logo a minha vida está garantida eternamente em Jesus. A nossa vida está garantida por toda a eternidade em Jesus e em Deus. Nosso relacionamento com Jesus hoje não é para finais de semana de adoração e de celebração apenas. É bom demais celebrar Ele nos finais de semana, não? Mas o nosso relacionamento com Jesus vai transpor esta matéria, vai transpor este céu que a gente vê, e Ele vai entrar na eternidade, e com Ele nós viveremos eternamente. Porque Jesus é Pai da eternidade. E por último, Ele é príncipe da paz. Se existe inquietude no seu coração, se existe angústia, se existe tristeza, Deus estava dizendo para Isaías, por meio do meu filho, você vai ter a paz no lugar da tormenta, no lugar da angústia, no lugar das depressões, no lugar das trevas, vai nascer a paz. E é por isso que o Evangelho é maravilhoso. Porque quando Deus nos chama para servi-lo, Deus não nos garante dinheiro, Deus não nos oferece ouro, Deus não nos oferece um lugar ao sol no mundo da fama, do sucesso. Mas Deus garante que nós haveremos de ter paz em Jesus. Quando Jesus entrou na casa onde os discípulos estavam trancados, com medo do exército romano, e com medo dos judeus religiosos que estavam também organizados para capturá-los e prendê-los ou matá-los, a primeira palavra que Jesus disse para eles, quando entrou naquela casa, foi: paz seja convosco.
Todas as pessoas que têm Jesus nascendo nos seus corações, a primeira coisa que essa pessoa recebe é a paz. Depois você vai receber dons, depois você vai receber talentos, depois você vai receber ministérios, chamados, você vai receber muitas coisas de Deus, mas a primeira coisa que o homem precisa receber e que Deus faz questão de que ele receba é a paz. Jesus é o príncipe dela. O príncipe é aquele que leva adiante. O príncipe é o embaixador. O príncipe é aquele que representa o reino. Onde chega o príncipe, ali está representado o reino. E Deus disse: esse meu filho vai ser príncipe da paz. Ele vai receber a representação da paz. E é o Natal da generosidade que a gente vive hoje, cheio de Deus, cheio das bênçãos dele, cheio do envolvimento dele, da graça dele, do poder dele, e faz com que a gente tenha também paz de sobra para viver. Tenha paz no seu coração, na sua vida. O mundo guerreia, existe insegurança por todo lado, mas em Deus existe paz. Ele é o príncipe, Jesus é o príncipe da paz. E por isso que no texto que eu li no início de Lucas capítulo 2, a mensagem de Lucas, ou dos anjos, registrada por Lucas, mas do anjo aos pastores de Belém da Judéia tenham grande alegria, porque nasceu hoje na cidade de Belém, Jesus, o Salvador. E esse Jesus é o príncipe de toda a paz. Ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é o que tem domínio e principado sobre os seus ombros. Ele é Pai da eternidade. É esse Jesus, e nele que está firmada a nossa vida, que está colocado os nossos olhos, que estão colocados os nossos olhos, e que está também alicerçada a nossa esperança. É nesse Jesus. Amém? Eu quero orar com você hoje à noite. E eu quero crer que todos os que estão aqui, Jesus já nasceu nos seus corações. Nós somos a igreja de Jesus. E já nasceu nessa dimensão aí que a gente está conhecendo. Mas se tiver alguém aqui que ainda não percebeu Jesus nascendo nessa dimensão da palavra de Deus, você pode falar hoje para o Senhor, dizer: Jesus, nasça aqui hoje. Porque são mais de 2023 anos que isso aconteceu, e Jesus continua todos os dias usando anjos para falar, usando magos para anunciar, pastores para contar para os outros que Ele nasceu, que Ele está vivo, que Ele veio, que a generosidade de Deus se manifestou de uma vez por todas. E em generosidade, Deus se apresentou a nós, para que nós caminhemos com Jesus. Você pode falar isso hoje para o Senhor. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos, deixa eu orar com você. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por este bem que o Senhor nos deu, esse bem maior de generosidade que nos foi dado quando Jesus veio ao mundo. Em forma de homem, o Senhor deu o maior presente que o Senhor poderia dar para a humanidade, que é Jesus. Jesus que é o amor embrulhado em carne. Jesus que é o amor manifestado de uma forma literal na vida de todos aqueles que o conhecem. E nós o conhecemos porque esse lugar é conhecimento, é lugar de conhecimento da palavra de Deus, é lugar de conhecimento da pessoa de Jesus. E nós te bendizemos, Senhor.
Nós te bendizemos porque o Senhor nos enviou Jesus. E eu peço que na vida e no coração daqueles que hoje estão sendo tocados por esta palavra, por esta proposta do Senhor, de trazer Jesus de uma forma abrangente, Senhor, recebe esses que se entregam a Ti hoje. Recebe esses que derramam as suas vidas e os seus corações na Tua presença. E more em suas vidas, perdoe os seus pecados e venha fazer morada, venha nascer nos seus corações, para que nunca mais, Senhor, eles percam essa referência de aliança, mas que haja um aliançamento hoje eterno com aqueles corações que se voltam para Ti. E conosco, já que já o temos, que já o conhecemos dessa forma, nós queremos Te dizer obrigado, Senhor, por ter nos enviado Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor, o nome que é sobre todo, o nome que é sobre tudo. E nós cantamos que Tu és santo para sempre. Cantamos com os anjos, cantamos como igreja, cantamos com a comunidade. Santo é o Senhor, santo para sempre, em nome de Jesus.